Uma boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia, dependendo onde nós nos encontramos. Sejam todos bem-vindos à continuidade do nosso 17º mês espírita, em comemoração aos 20 anos de fundação dessa sociedade espírita. E como sempre gostamos de mencionar, nós comemoramos estudando. Então, é sempre uma oportunidade para que todos nós possamos avançar nos nossos entendimentos do conhecimento espiritual. Então, hoje nós vamos iniciar com o nosso evento. O Dr. Sérgio já está conosco, eu posteriormente vou estar fazendo uma breve apresentação, mas para iniciarmos o nosso evento de hoje, em vez da oração, nós vamos orar ouvindo o poema que a membra desta casa, Andréia Barbie, vai estar apresentando. O poema chama-se Poema da Gratidão. É pelo espírito Amélia Rodrigues, no livro Sol da Esperança, e é a psicografia por Divaldo Pereira Franco. E o fundo musical vai ser apresentado pela filha da Andréia, a Chloe, que vai estar fazendo a música no piano com a música All is Calm. Então, com isso em mente, vamos iniciar juntos ouvindo o poema. É com você, André. Obrigada. Poema da Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem de noite, nem de dia. Eu suplico por eles sabendo, porém, que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nestes traços, como estrelas sublimes fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deles,
e posso afirmar que no teu reino, amorosa da de poder bailar, em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que o mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho, ao léu sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo, e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Andréia e Chloe. Gratidão, viu? Então, agora nós vamos passar, sejam todos bem-vindos, quem está conosco, já várias pessoas, sintam-se bem-vindos nessa sala virtual espiritual. Nós estamos dando continuidade ao nosso programa do 17º Mês Espírita, com o tema central, Saúde Integral, e hoje temos a alegria de ter conosco o nosso companheiro do Brasil, o Dr. Sérgio Thyssen, que muitos de vocês já conhecem, para abordar o tema Compreendendo o Autismo, um olhar espiritual. Para quem não conhece o Dr. Sérgio Thyssen, nós vamos fazer uma apresentação breve que não é conclusiva. Dr. Sérgio reside no Rio de Janeiro, fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, em Copacabana, médico cardiologista, físico, conferencista nacional e internacional. Seja bem-vindo mais uma vez ao The Spirit Psychological Society, Dr. Sérgio. Ele vai estar abordando essa temática de forma interativa, portanto, todos são bem-vindos de trazer as suas perguntas, que ele vai estar interagindo na medida que vocês as apresentam. Desta forma, sem delongas, passamos a palavra a vocês. Muito bem. Olá, Ivanise. Olá, amigos. Que bom que nós já podemos estar interagindo novamente, podemos estar juntos na tarde, noite, dia de hoje, e eu gostaria de agradecer pela oportunidade. O nosso tema hoje, ele é um tema hoje bastante valorizado, bastante importante. Tudo que se refere ao autismo, tratado de maneira científica, envolvendo questões muito importantes na atualidade, tudo isto é sempre útil, ajuda as pessoas, ajuda os familiares, os amigos, ajuda a todos aqueles que, dentro de uma multidisciplinaridade, estão trabalhando, se esforçando, dando o melhor de si para que as nossas crianças e jovens e até hoje adultos com autismo possam receber o melhor que a medicina, de um modo geral, e outras áreas correlatas podem oferecer. Eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira delas é que o autismo ele foi descrito há 81 anos atrás, 1943, por um trabalho feito por um pesquisador chamado Leo Kanner. E ele reuniu 11 crianças com características bem diferentes do que ele conhecia, do que a pediatria da época sabia, não é?
E esses 11 casos são os primeiros a serem descritos. Portanto, 1943. Outra ideia é a ideia de que, apesar de 81 anos, o autismo só foi sendo devidamente compreendido, estudado, pesquisado, reconhecido como um diagnóstico específico dentro da medicina de um modo geral, mas dentro da psiquiatria infantil, da neurologia infantil, da pediatria, muito tempo depois. Então, eu gosto de lembrar que eu tenho a graduação em medicina assim já há bastante tempo, né? Há 47 anos. E durante toda a minha graduação, durante residência, mestrado, pós-graduação, prática clínica, passaram-se muitas décadas até que eu começasse a ouvir falar, não é? E algum tempo depois a receber os casos das crianças com a suposição ou já o diagnóstico de autismo para que nós cuidássemos. Então, é algo que teve esse comportamento dentro da ciência médica, um comportamento diferente. Mas, na medida em que há mais de 20 anos eu fui tendo casos mais próximos para cuidar, eu fui estudando, fui procurando ver o que estaria como que sendo como possíveis causas do autismo, né? E aí vem toda uma caminhada de pesquisas, de estudos, de participações em congressos mundiais que vem acontecendo até hoje. Então, apesar de já há muitos anos, todos os colegas mundo afora trabalhando esta questão, nós ainda temos muito mais dúvidas do que certezas. Então, por isso que eu digo, o autismo, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, ainda um challenge, um grande desafio para a medicina contemporânea, portanto, dos tempos atuais. Eu gostaria de lembrar que nós estamos vendo um número muito alto de casos de crianças e jovens com autismo no mundo inteiro. Então, uma primeira ideia, desde já também, é de que o autismo acontece em todos os países do mundo. É claro que tem alguns países que valorizam mais a medicina, que têm estatísticas mais bem elaboradas. E somos 200 países aproximadamente. E há alguns que não se dedicam a divulgar a sua realidade, em função do estilo de governo, de interação com a ciência médica e assim por diante. Mas é importante ressaltar que nós temos hoje como que um crescimento que nós podemos chamar de exponencial em relação ao número de casos. Então, se, por exemplo, há uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos algo medido de maneira própria pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, nós tínhamos naquela altura um caso de autismo para cada 68 crianças nascidas, vamos chamar assim por enquanto, neurotípicas. Isso foi mudando, de tal maneira que a cada ano nós fomos vendo esse crescimento. E esse crescimento hoje, nós estamos em 2024, a deste ano ainda não foi publicado. Mas de 2023, de novo pelo CDC,
nós temos uma criança jovem dentro do espectro para cada 36 crianças como que conhecidas medicamente por critérios científicos como crianças normais, neurotípicas. Esse crescimento exponencial, ele se deve, antes de tudo, ao fato de que, no decorrer dos anos, este problema médico envolvendo crianças e jovens, ele foi sendo melhor conhecido em vários sentidos. E é por causa disto também, em primeiro lugar, que o número de casos vem crescendo quanto ao diagnóstico. Porque na medida que você conhece como diagnosticar em relação à população geral, o número de casos detectados ele aumenta. Então, alguns alegam que o crescimento é por causa da melhora dos critérios e da ciência médica envolvendo as nossas crianças e jovens. Mas, independente disso, é uma questão muito nítida, e eu vejo isso, vamos dizer, na casa espírita, através dos contatos por Messenger, por WhatsApp, por e-mail, o número de casos que me vão chegando em busca de ajuda médica e de ajuda espiritual. Porque eu venho falando dessa experiência e desse grande desafio já há muitos anos. E falando a respeito, as pessoas vão tomando ciência, não é? E diante dos desafios para o tratamento, para o controle das manifestações clínicas, não é? Onde vemos assim muitas dificuldades, sobretudo os pais, mas às vezes os irmãos mais velhos, às vezes os avós nos escrevem, não é? Solicitando essa ajuda, tanto médica como espiritual, para as suas crianças e jovens. O que é perfeitamente compreensível, mas que também denota o aumento do número de casos. Se eu disser para vocês que eu recebo nos 2 celulares que eu utilizo pedidos praticamente todos os dias. E o que é curioso e vale a pena compartilhar com vocês é que os casos, e é compreensível isto, os casos que nós recebemos de pedidos de ajuda são exatamente os casos de crianças e jovens com quadros mais sofridos, desafiadores, vamos dizer entre aspas, problemáticos, onde há uma repercussão de âmbito familiar maior do que os casos mais leves. Só para partilhar com vocês, nós trabalhamos em psiquiatria com o TEA em 3 níveis diferentes, os níveis 1, 2 e 3, dependendo dos desafios, dependendo das manifestações dos chamados sinais e sintomas de cada caso. Então, os casos de nível 1 são mais leves, os casos de nível 3 são mais sintomáticos, em que, ao mesmo tempo, o que é natural, o nível de sofrimento das crianças é maior. E lembrando, como tudo em medicina, sobretudo na área dos transtornos mentais, da psiquiatria, da neurologia, quanto mais sintomáticos, quanto mais sofridos são os casos, o sofrimento se estende para os pais e as mães. Mais as mães do que os pais, mas todos no conjunto familiar vivem o mesmo desafio. Mas acontece assim com pessoas com outros diagnósticos em medicina também. Sejam problemas
na área da saúde mental também, depressão, ansiedade, esquizofrenia, dependência química, que é uma das maiores preocupações no mundo atual, na área da medicina em geral e da psiquiatria em particular. Todos sofrem, porque todos amam, todos querem o melhor para os seus familiares, e os quadros clínicos de crianças com autismo, eles são muito diferentes, de tal maneira que as vivências de cada criança e de cada jovem, no âmbito da família, mas também na escola, nos lugares públicos, tudo isto chama muito a atenção, não é? E muitas vezes o comportamento das crianças é imprevisível. E isso gera toda uma dificuldade, toda uma preocupação. Outra questão que eu queria ressaltar aqui com a Evanise, cumprimentando-a por isto, é que nós estamos em abril, hoje é o dia 8 de abril. E assim como nós temos, só para comparar, não é? Nós temos o Setembro Amarelo, especialmente o dia 10 de setembro, ele é consagrado, vamos dizer, à conscientização sobre o suicídio. No caso do autismo, o mês é o abril e o dia em si é o dia 2, Organização Mundial da Saúde. Organização das Nações Unidas é o Dia Mundial de conscientização do autismo. Por quê? Porque é preciso se falar a respeito, é importante o debate, a troca de ideias, de vivências, de experiências, os eventos mais simples ou mais complexos, abrangendo um número maior de pessoas, para que toda a comunidade, toda a sociedade fale a respeito, no sentido das suas dúvidas, das dificuldades em relação a se estabelecer um determinado diagnóstico numa criança qualquer ou num jovem. Então, tudo isso é importante, é como se falarmos a respeito, e foi exatamente assim em relação ao Setembro Amarelo, quanto ao suicídio, quanto mais nós falarmos, mais conhecimento vai sendo difundido, mais uma capilarização a respeito de algo que é para nós todos tratarmos. Nós não podemos ser, muito menos, indiferentes ao que padecem muitas crianças e jovens ao redor do mundo. Todos podem ajudar. E nós vamos hoje ver um pouco sobre isto. De tal maneira que o mundo carece da participação de muitas pessoas que se prestem a alguma colaboração no âmbito doméstico, no âmbito da sociedade e do planeta em si, do ponto de vista da medicina. Eu lembro que algo que tem muito a ver com o nosso tema de um modo geral, mas que é da medicina como um todo. Nós precisamos recordar, e já fizemos isto aqui em outros encontros, a noção sobre que mundo é este. Então, nós que somos do planeta Terra, nós não conhecemos os outros mundos. Nós sabemos, como espíritas, da pluralidade dos mundos habitados. Mas também sabemos da hierarquia dos mundos quando estudamos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e dos Espíritos da Codificação. E daqui a uma semana, mais ou menos, nós estaremos no 14 de abril, comemorando a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que deu início ao Espiritismo
como Espírito de verdade, como Consolador prometido por Jesus a todos. Mas uma ideia, que é uma ideia que vem crescendo na ciência de um modo geral, na ciência médica em particular, é a ideia de que em outros lugares nós nem sabemos praticamente nada de como as coisas funcionam, como são as humanidades nos mundos primitivos, lembrando da Terra como mundo de expiações e provas, lembrando de mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Mas lembrando de novo que a nossa galáxia ela tem 200 bilhões de sóis ou estrelas, 1 trilhão de planetas, em média, supõe-se, com dados estatísticos da melhor qualidade e da melhor precisão, portanto. Mas hoje nós trabalhamos um universo com conglomerados de galáxias. Nós temos um universo observável 70 septilhões de estrelas. De tal maneira que a nossa Terra, o nosso mundo, ele é um mundo à parte. Como ele é o nosso e só nós o conhecemos e não aos outros, nós podemos imaginar que tudo é parecido lá fora com o que acontece aqui dentro. É claro que são tantos mundos que nós com certeza temos também universo afora, multiverso afora, eu diria, planetas semelhantes, com as mesmas necessidades evolutivas da humanidade que vive aqui e que nós integramos. Mas Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário, por isso, chama a Terra de uma grande escola. E é ali que Emmanuel fala no sentido de que somos, ele usa o verbo assim, ele se inclui 22 bilhões de humanos. Quando o livro foi publicado, há 80 anos atrás, eram 2 bilhões os encarnados, hoje são 8 bilhões e 100 milhões. Portanto, se a população não cresceu nem diminuiu importantemente, nós também temos 14 bilhões de desencarnados. E isso é importante que nós ressaltemos, que nós nos dediquemos a esses dados estatísticos para que nós compreendamos inúmeros aspectos que são típicos aqui da Terra. E a grande maioria vive essa escolaridade muito primária ainda. E, ao mesmo tempo, a ideia de que, ao longo de muitas décadas, lidando em grupos mediúnicos no Brasil e em vários países do mundo, nós entendemos que nós vamos encontrar como que situações espirituais as mais diversas, não é? E espíritos amigos ligados a vários países que tiveram cientistas, médicos, terapeutas, outros que se dedicaram às pesquisas mediúnicas e espíritas, como William Crookes, por exemplo, do próprio Reino Unido, nós vamos encontrar a ideia de que este planeta é um grande hospital. É escola? É, mas é, sobretudo, um grande hospital de almas. Pois não, Evanise? Estamos interagindo, doutor Sérgio. A nossa companheira Rúbia, da Bélgica, diz assim: doutor Sérgio, conheço aqui na Bélgica alguns autistas que conseguem trabalhar algumas horas. Aqui na Bélgica tem restaurantes que os garçons são jovens com deficiências mentais e alguns autistas. E ela prossegue dizendo: isto os ajuda no seu desenvolvimento social? Muito bem colocado, Rúbia.
Essa atitude de inclusão, ela é altamente desejável em todos os sentidos, em todas as atividades humanas saudáveis. Porque tudo isso ajuda no neurodesenvolvimento, na neuroplasticidade, na interação social, cuja questão esta é um dos aspectos dos 3 mais relevantes, a deficiência em relação à interação social. Eu apenas queria lembrar que o espectro do autismo tem essa maneira de nós nos referirmos ao problema exatamente por causa de uma imensa heterogeneidade em relação aos casos. Então, existem casos que as crianças e jovens não teriam essa condição. Mas há crianças e jovens com autismo que são muito bem, como que intelectualmente capazes até de manifestações, experiências, vivências que nós, vamos dizer assim, mais neurotípicos não seríamos. Seja no âmbito da matemática, seja no canto, seja na arte de um modo geral. E se existe algo que nós temos que trabalhar nessa questão é o acolhimento, é a individualização. E medicina é sempre assim, cada caso é um caso. Outra maneira de se enxergar, não existem pacientes, no sentido, não existem doenças, autismo ou um outro transtorno médico qualquer. Cada pessoa tem as suas características. Então, não existem doenças, existem doentes. Não existem transtornos, e sim pessoas com as suas características em cada um deles. Por isso que cabe aos profissionais de saúde, sobretudo aos médicos, avaliarem cada caso, porque cada caso é um caso. E cada caso, por isto mesmo, há de merecer o melhor que se conheça para oferecer a cada um deles. Então, como você traz, Rúbia, se uma criança ou um jovem tem condições de sociabilidade e podem, como que, frequentar ambientes públicos, interagindo com seus patrões, com clientes de uma instituição qualquer, tudo isso é altamente louvável. Então, não é só na Bélgica. Isso é para ser assim. Não é, isso é assim para outras questões médicas. Não é para ninguém viver uma clausura, um isolamento social. É claro que na individuação há que se respeitar as características, as possibilidades, os recursos de cada um e oferecer o melhor do mundo do ponto de vista humano e social, para que haja na atividade, durante cada dia, durante cada semana, durante cada período, intervalo de tempo, algo que enseje o desenvolvimento da criança ou do jovem. Então, importante o que você trouxe, de tal maneira que eu não vou falar de Asperger, porque é um conjunto heterogêneo. E um dos aspectos deste espectro, olha o nome, transtorno do espectro do autismo. Então, eu tenho um leque de possibilidades. E cabe ao médico saber conhecer bem cada um dos seus pacientes. Em tudo, e não é diferente na questão do autismo. De tal maneira que, conhecendo bem, nós vamos buscando as melhores terapias, as melhores propostas, para que haja estímulo, para que haja oportunidades de inclusão, porque toda inclusão, do ponto de vista amoroso, afetivo, humano,
espiritual e social é amplamente desejável. Então, isso tem a ver com a tua questão. Então, seguindo adiante, eu estava lembrando, né, que isto aqui é um grande hospital de almas. Só para vocês lembrarem comigo, nós temos em medicina milhares de diagnósticos diferentes. Tanto do ponto de vista dos problemas biológicos, dos problemas somáticos, dos problemas físicos, não é? São muitas centenas de possibilidades. E também um grande número de pessoas de todas as idades, das crianças aos idosos, com problemas na área da psiquiatria, na área dos transtornos mentais. Então, um problema neurológico importante, ele é um problema físico, biológico, somático. E vai caber aos clínicos, aos médicos de família, vai caber aos neurologistas cuidarem deles. As pessoas dentro do autismo, nós vamos ter que, para haver uma confirmação, nós temos que ter a assinatura. Olhem como isso é delicado até hoje. Por quê? Porque nós não podemos rotular uma criança com 3 anos de idade como autista se ela não preencher os critérios médicos. Por isso, não é qualquer colega de qualquer área que vai afirmar para os pais sobre aquela criança. Na maioria das vezes, mais meninos do que meninas. É uma relação, isso tem uma explicação espiritual, é uma relação de mais ou menos 4 meninos para uma menina. Apesar de que as meninas frequentemente têm casos mais como que sintomáticos, preocupantes do que os meninos. Mas há de tudo, tanto num gênero quanto no outro. Outra ideia, portanto, é a ideia de que é preciso haver conhecimento e quem assina um laudo que vai ser utilizado junto a colegas de várias disciplinas de ajuda a essas crianças e jovens, por um neuropediatra ou por um psiquiatra infantil. Entende? Então, por exemplo, um fisioterapeuta a quem a mãe levou a criança, ele tendo o know-how, ele vai suspeitar. Ele vai dizer, mãe, essa criança tem alguma coisa além do que o pediatra imaginava. Eu vou fazer a minha parte como fisioterapeuta, mas eu lhe sugiro, procure um colega. O próprio pediatra pode ajudar, mas a confirmação, a partir de quem tem experiência para isso, neuropediatria, psiquiatria infantil. Por quê? Porque não pode haver uma ideia que tenha. Tem que haver critérios a serem preenchidos. Por quê? Porque senão fica uma rotulagem de algo tão delicado que vai sendo levado adiante pela família e pela própria criança e pode ser que lá na frente, como já aconteceu, na verdade não seja uma outra questão médica na área da pediatria. Ao mesmo tempo, não pode, por exemplo, uma criança levada a um pediatra para um exame rotineiro, né? E o pediatra não ter experiência, não ter leitura, não ter familiaridade e dizer, não, mãe, isso aí não é nada demais, isso passa. Vamos dizer, uma manifestação que a mãe já tinha notado, dividiu com o colega da pediatria e o pediatra, por não ter familiaridade, ele deixa como que, não, pode deixar qualquer coisa, mas para o ano que vem ou depois você traz a criança aqui de novo. Não pode, porque em tudo em medicina, todos os diagnósticos, todos os problemas médicos, na saúde física e na saúde mental, quanto mais cedo vier
um diagnóstico correto, maiores os benefícios para esses casos. Por quê? Porque os processos, os elementos de ajuda, as terapias, elas vão como que sendo trazidas aos casos mais precocemente. E como nas crianças com autismo nós estamos lidando com um cérebro que, em geral, se eu peço, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética funcional, a ressonância não vai mostrar maiores diferenças em relação aos cérebros de crianças sem o diagnóstico. Então, não é com o exame de sangue, com o exame de laboratório, de raio-x, de tomografia, de eletroencefalograma, que nós vamos fazer diagnóstico. Não há nada que defina em laboratório ou métodos de imagem que uma criança ou um jovem tenha isso ou aquilo, do autismo, do espectro. Pois não? Nós temos a presença da nossa companheira Priscila Vieira e ela diz assim: olá, doutor, existe uma diferença sobre a visão espiritual de acordo com o nível do autismo? Olha, Priscila, eu te diria, espera um pouquinho, porque eu já vou entrar nessas questões e naturalmente virá a resposta ao teu questionamento. De um modo geral, é muito simples que a resposta é afirmativa. Como eu tinha comentado antes, não há doenças, transtornos, há as pessoas. Cada pessoa com um problema médico é um ser humano. Cada um tem uma história na vida atual, e lembrando que o autismo começa a se manifestar muito cedo, e na altura de 2, 3 anos, a mãe já notou muitas coisas, os pais em geral, e aí vai sendo a criança levada aos profissionais para uma ideia, o que possa ser aquilo, né? Então, os níveis variam muito. E como tudo em medicina, o autismo, o TDAH, os problemas biológicos de qualquer um de nós, tudo tem uma origem. Enfermidade, doença, transtorno é efeito. As causas de tudo são espirituais. Alguém até poderia dizer, mas o câncer, a neoplasia, né, a oncologia, que estuda os mais variados tumores ou doenças oncológicas, como linfoma, leucemia, tudo isso é estudado por especialistas de alto nível do mundo inteiro, mas que só tem até hoje um olhar muito dentro de um paradigma materialista, cartesiano, mecanicista. Mas tudo isso está mudando. Não é diferente em relação a crianças com problemas psíquicos ou com problemas de transtornos mentais. A gravidade varia em vários problemas médicos. Tem os hipertensos, leves, moderados ou graves. Tem os diabéticos, tipo 1 e tipo 2, também de graus variáveis de consequências clínicas. Tudo isso é consequência de problemas, sobretudo, de vidas passadas. E como nós aprendemos na doutrina espírita, nós somos a herança de nós mesmos. Doença, transtorno é legado de algo que nós deixamos para nós mesmos e que nós não conseguimos resolver na erraticidade entre uma vida e outra, ao longo de toda uma série de existências, quando muitos de nós nos comprometemos perante as leis de Deus e fomos acumulando pendências kármicas. E tudo isso é o que traz esse conjunto de milhares de problemas na medicina. Então, essa nova visão
essa nova abordagem. Por quê? Porque uma visão nova dentro de um paradigma espiritualista, mas eu não posso deixar de ir adiante de um paradigma espírita que vai além da espiritualidade, porque aí você soma não apenas as noções básicas ligadas à espiritualidade de uma maneira geral, mas aquilo que a doutrina espírita, com Allan Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos e mais um ou outro autor, nos deixaram para a compreensão da realidade. E se existe algo num mundo que é um grande hospital quanto à realidade, é a realidade de cada um de nós suscetível de adoecermos. Ah, doutor, mas eu fui na semana passada ao clínico geral, ele me examinou, me achou ótimo, me pediu exames de laboratório. Olha, eu fiz, lembra dessa expressão? Uma bateria de exames, todos normais. Ótimo, graças a Deus, e tudo de acordo com as leis. Mas isso não quer dizer que daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, esta mesma pessoa que foi liberada pelo colega, porque toda a avaliação que ele fez mostrou que o paciente estava muito bem, não necessitando de nenhum cuidado a mais, ele pode agora, ou ela, estar às voltas com um problema muito delicado de saúde. Então, voltando, por que uma visão espiritualista, espírita? A primeira ideia é a lei de causa e efeito, lei do progresso, lei de ação e reação. E eu também gosto de uma expressão, lei de responsabilidade pessoal. De tal maneira que, como as leis humanas, os juristas trabalham com agravantes e atenuantes, Deus também. Por isso que cada caso é um caso. Então nós temos que avaliar direitinho para oferecer tudo que existe de melhor com este entendimento novo. Olha, independente de uma criança com essa idade, outra idade, com um alto nível de suspeição, ou já com o diagnóstico de autismo, o que mais que eu tenho que buscar, além das terapias que estão sendo propostas por todos aqueles queridos companheiros na área da saúde que estudam as suas especialidades, mas que não conhecem religiosidade e espiritualidade em medicina. Quem conhece precisa levar isso além para beneficiar cada paciente. Evanise. Obrigada, Sérgio. Nós temos a presença da Priscila Vieira, que diz o seguinte: doutor, já ouvi 2 versões em relação aos autistas. Uma que são suicidas que reencarnaram, e outra que são espíritos que estão reencarnando, preparando as gerações futuras mais evoluídas, como estivessem auxiliando para a alteração da genética da Terra. Qual a opinião do senhor? Priscila, nem uma coisa, nem outra. Essa última ideia de preparação para o futuro, é claro que uma criança ou um jovem que tenha habilidades muito a mais do que os seus pares, com as mesmas idades e circunstâncias de vida, por exemplo, alguém com as Asperger, pode ter tido toda uma familiaridade com algum aspecto do conhecimento e da ciência. Mas ele tem deficiências, ele sofre. Então, isso não é mecanismo de preparação para o futuro. Vamos dizer, independente de quem tenha tentado formular uma ideia a respeito para tentar esclarecer. Este que é, como eu disse no início, um grande desafio para o planeta Terra, para o mundo, para as famílias, para a sociedade e para a medicina. Porque, como eu comentei, a curva sendo exponencial, nós já olhando ela de longe, vemos que está havendo um crescimento muito grande ano a ano.
E, por exemplo, eu refletiria com você, Priscila, e com os amigos todos, que daqui a 20 anos nós não temos ideia como que isto estará em termos de um número cada vez mais expressivo. Eu só vejo algo aí muito positivo exatamente quando todos tiverem acesso a uma abordagem espiritual, espiritualizada, uma medicina iluminada pela doutrina espírita, especialmente. Já seria benéfico ela espiritualizada de um modo geral, mas com os postulados espíritas e com aspectos que eu vou ressaltar daqui a pouco, buscando o alívio, buscando a libertação, buscando o melhor para todos, como se procura fazer nessa medicina espiritualizada há tanto tempo, isso será mais universal. E aí um número muito maior de pessoas receberão um benefício desse quilate. Voltando para o teu aspecto, suicídio. Para você ter uma ideia, Priscila, que responde automaticamente o teu questionamento. Sempre houve suicídio no planeta Terra. O número vem crescendo, infelizmente. E nós um dia podemos falar do drama do suicídio voluntário, do suicídio involuntário. Isso é uma ciência que nós chamamos de suicidologia. Esse é um tema para um encontro nosso aqui mesmo, né? Mas a ideia é de que nós nunca poderíamos imaginar há 50 anos atrás, há 100 ou há 200, que nós viveríamos o que vemos hoje. Só para vocês terem uma ideia, suicídio. Nós tínhamos, em 2019, Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, um caso de suicídio a cada 40 segundos. 750 mil casos por ano. Veio a pandemia, vamos dizer, a condição de saúde mental do planeta Terra piorou por receio de morte, por depressão acentuada, transtornos mentais de ansiedade e de depressão aumentaram muito. Dependência química, que está por trás também, como ansiedade e depressão, de um grande número de casos de suicídio, tudo isso também aumentou. Por causa do lockdown, por causa do isolamento social, da insegurança, da perda dos entes queridos. Então, hoje, 2023, 4 anos depois, nós agora tivemos 1.050.000 casos de suicídio. Então, agora, nós temos um caso a cada 30 segundos. Isso de 40 para 30 parece uma pequena variação, mas não é. Isso significa 25% a mais de casos num período de 4 anos. Então, isso é bem delicado. E com esta ideia estatística, nós voltamos àquela reflexão. Que mundo é este? Provas e expiações, mas nós não sabíamos o quanto provas e expiações, sobretudo expiações, porque doenças, enfermidades, transtornos são expiatórios. Nós não sabíamos que viveríamos o que estamos vendo e vivendo hoje. Voltando para a tua questão, o número de suicídios, ele aumentou bastante. Mas o número de casos de crianças com autismo, na verdade, aumentou antes, independente desse aumento em relação aos casos de suicídio. Mas mais do que isto, nós estamos lidando com casos de problemas médicos, físicos e mentais há bastante tempo. Sempre procurando uma visão espiritista, mas não na visão apenas, mas utilizando-nos das ferramentas, dos recursos da instituição espírita, o binômio da medicina espírita, da medicina da alma, da medicina mediúnica do futuro,
de tal maneira que nós entramos no passado de cada paciente que os nossos grupos, mundo afora, atendem. E aí, o que nós estamos vendo? As raízes do autismo, mas também as raízes de uma infinidade de problemas médicos ligados mais ao corpo ou ligados mais à área da saúde mental. Então, o que acontece? Suicídio é algo que de vez em quando nós encontramos, mas não é preponderante, não é o mais comum. Ou seja, independente do eu acho, não é? Deixando achismos de lado, opiniões, às vezes assim, de boa vontade, mas assim, sem um conhecimento mais profundo, nós precisamos ver isso tudo dentro de um espírito científico. E aí eu teria como responder ao teu questionamento no sentido de que o que está mais por trás não é o suicídio. As origens pouco têm a ver com algo tão delicado, grave, do tipo do suicídio, para se correlacionar com o TEA. Então, pode deixar de lado. Eu recomendaria, não é? Como médico, nem uma coisa, nem outra daquelas duas que você ouviu falar e trouxe para consideração hoje. Obrigado, de qualquer forma, pelas colocações, porque isso vai dando ensejo, né, a reflexões a mais, né, e pertinentes todas, viu, Priscila? Então, eu estava me lembrando, né, vou considerar com vocês, talvez já tenha feito isso aqui com a Ivanise, numa outra live há mais tempo, né? A ideia de que todos os problemas médicos, ainda mais os mais significativos, com mais sofrimento, com sinais e sintomas mais relevantes, tudo tem uma origem espiritual. E nós todos tivemos inúmeras existências. Aí alguém poderia perguntar, mas por que tantos casos de autismo só agora? Se a história da medicina ela tem praticamente 6.000 anos. A história da medicina se confunde com a história da humanidade. O primeiro médico era um colega egípcio de uma determinada dinastia, amigo do faraó Imhotep, uma figura linda. Hipócrates veio séculos depois, Galeno, Hahnemann e muitos outros foram como que contribuindo para a ciência médica ao longo da história da medicina e da história da humanidade, porque essas duas histórias sempre estiveram caminhando, se desenrolando juntos, né? Mas com o advento da doutrina espírita, nós fomos ganhando não só possibilidades de pensarmos a medicina no sentido de por que a realidade da Terra é assim, mas muito mais do que isto. Não apenas ficando no terreno das elucubrações, das considerações, das reflexões, tudo isso é bom. Mas se eu tenho a doutrina espírita conhecida de uma maneira adequada, mas mais do que o conhecimento doutrinário, se nós nos familiarizamos, se nós entramos na área da reunião mediúnica séria, como nos dizia Allan Kardec de uma maneira tão iluminada, tão importante, não é? Nós temos utilizado as reuniões mediúnicas como um dos pilares da medicina espírita, da medicina da alma. Por quê? Se eu disse há pouco que as origens dos problemas médicos são espirituais sempre, sempre, até numa tentativa de suicídio, em que a pessoa usa uma substância tóxica e desencarna, não é? É algo que veio com a substância tóxica, prejudicou o corpo e levou à morte.
Mas por trás disso existem espíritos. Por trás disso existe a tendência que a suicidologia nos permite estudar, que é uma tendência à ideação suicida. E aí vem o gesto. E por trás da ideação suicida tem espíritos. E às vezes tem legiões de espíritos. Vocês lembram do lunático? Foram vários ao longo do trabalho de Jesus, né? E sobretudo um deles, não é? Quando fica patente a ideia de que por trás daquele lunático, que era como se falava aquele que podia ter um transtorno mental, né? Jesus diz àqueles que ali estavam para se afastarem do paciente. Quando eles são afastados pelo poder sublime de Jesus e daqueles que estavam invisíveis trabalhando ao seu lado, o que acontece? O lunático fica bom. E antes, qual é a conversa? Nós somos muitos, nós somos legião. Então, quanto mais delicados são os casos, na área da doença clínica, como do transtorno mental, a problemática espiritual é mais significativa. E por isso, vai merecer dos espíritas toda uma preparação, toda uma capacitação, em termos de dialogadores, médiuns preparados para adentrarem, vamos dizer, o mundo espiritual de cada paciente, envolvendo todas as vidas onde algo descumpriu as leis de Deus, para que tudo isso seja colocado em ordem. Evanise. Nós temos a presença da Cíntia Coutinho, que diz assim: olá, doutor Sérgio. É de grande importância a presença afetiva dos pais no processo de reajuste dos transtornos infantis variados? A ausência afetiva de um dos dois, pai ou mãe, afeta o progresso ou não? Excelente essa sua colocação, Cíntia, pergunta. Eu acabaria mais cedo ou mais tarde chegando a esse aspecto. Muitas vezes, quando eu converso com os pais, sobretudo com as mães, os dois têm um papel altamente relevante nessa questão, em todas as questões da pediatria, não é? Então, por que muitos espíritos ficaram aguardando na erraticidade a possibilidade de reencarnação? Porque o número hoje tem todo aquele crescimento exponencial que eu comentei, o número de casos, porque não adiantava, isso tem a ver com a sua questão, não adiantava trazer para as reencarnações espíritos com certas pendências, mas que não fossem recebidos com as condições de mães e pais adequadas ao melhor acolhimento. Então houve uma necessidade, vejam que coisa, de que os casais, as mulheres, os homens, tivessem a chance de uma evolução espiritual maior, melhor, para serem candidatos, eu diria, numa certa maneira de ver, para receberem esses espíritos. Porque nossos filhos são todos espíritos, claro. E tudo isto é muito bem avaliado, tudo isto é muito bem preparado, porque não adianta entregar um espírito com certas dificuldades e que essas dificuldades resultariam num diagnóstico de alguém dentro do espectro, se a mãe e o pai não estiverem preparados. Em quê? Em amor. Chama-se amor maternal, amor paternal, amor fraterno universal. Sem esse environment, sem esta
essa realidade no lar, a partir dos corações dos pais, do desenvolvimento moral, espiritual, afetivo, emocional, a vinda de certos espíritos trazendo as suas demandas não resultaria num maior progresso. Então, houve a necessidade, antes de tudo, espero que vocês me compreendam, que a humanidade, quanto aos familiares, sobretudo aos casais, tivessem avanço moral e pudessem se tornar tão amorosos, tão acolhedores quanto a este amor, para recebê-los. E eu tenho vários casos em que, numa consulta médica e conversando com os pais, eu digo, olha, vocês dois foram, numa determinada noite, como que trazidos a um diálogo com espíritos muito preparados. E, nesse diálogo, a espiritualidade amiga, benfeitora, amorosa, diz, olha, nós temos aqui um espírito que esteve há muito tempo aguardando uma oportunidade reencarnatória e ele tem afinidades com vocês. Vocês já tiveram alguma coisa juntos há muito tempo. E agora, percebendo o quanto vocês são capazes de acolhê-lo, né, nós estamos aqui confabulando com vocês, dizendo, olha, ele está, de nossa parte, preparado para retornar ao mundo. Ele está aqui ao meu lado. Olhem para ele. Vocês gostariam de recebê-lo ou recebê-la como filho ou filha? Saibam de antemão que ele vai apresentar certas dificuldades inerentes ao seu processo evolutivo. E nós estamos na Terra para quê? Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, contexto familiar a ser aperfeiçoado no amor, na fraternidade. Então é um laboratório maravilhoso, a família, célula viva da sociedade. E aí os pais vão dizer sim ou não. E o que é muito bonito de se ver é que estes encontros, e eu conheço eles, os encontros também, no sentido assim de, olha, nós já até sabemos qual vai ser a resposta, mas a ética espiritual, ela pede esse encontro, para que isso não seja forçado, isso seja fruto de uma elaboração, uma preparação amorosa. E os espíritos ligados a isso e ligados ao nosso trabalho, eles também dizem, olha, nós já sabemos o que vocês vão dizer. E, em geral, a resposta é sempre, ou quase sempre, afirmativa. E aí, só depois disso, que esses casais vão engravidar. E vai nascer um menino ou uma menina que nos primeiros anos vai mostrar umas dificuldades. Que aquele casal, às vezes, tendo outros filhos antes, eles nunca viram, vão ver agora. Os outros filhos, a maternidade, a paternidade, previamente, também serviu de preparo para aqueles pais no desenvolvimento afetivo, emocional, no amor, que é aquilo que mais precisamos para que o mundo se aperfeiçoe. Porque foi preciso toda uma época de amadurecimento espiritual, de desenvolvimento afetivo e emocional. Porque, do contrário, não adiantaria que esses espíritos viessem de onde vêm, habitualmente, com as problemáticas, as deficiências, as carências mais típicas deles, porque o projeto seria fadado ao insucesso. E a espiritualidade não trabalha assim.
Nós aqui, se estivéssemos desencarnados, não trabalharíamos assim. Faríamos tudo de tal maneira, oferecendo o melhor que se conheça na espiritualidade, para que o resultado fosse exitoso. E tem sido, com mais ou menos dificuldades na prática, porque uma coisa é o casal, sobretudo a mãe, mas o casal responder afirmativamente naquele desdobramento durante o sono fisiológico. Outra coisa é a vivência, é a experiência, a prática. Por isso, eu vou comentar de novo, pelo adiantado da hora. A medicina espírita, ela se baseia na peça fundamental. De onde vieram os problemas físicos e mentais do passado, de vidas anteriores? Por que há tantos sinais e sintomas de problemas nessas duas grandes áreas da medicina? Pelos nossos erros, pelas nossas transgressões às leis de Deus. Meus amigos, nós estamos aqui conversando entre pessoas que têm esse interesse na área da saúde e no restante do mundo. Como é que caminha a humanidade? O que nós estamos vendo o mundo afora em relação à vida cotidiana de bilhões de pessoas? Quem entra na área mediúnica e tem acesso a conhecer a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, se surpreende com a gravidade da condição espiritual da Terra nos tempos atuais. Então, se nós estamos conhecendo pelo livro O Nosso Lar, de André Luiz, conhecendo o umbral inferior, conhecendo o umbral médio, conhecendo o umbral superior, como na colônia Nosso Lar, lembrem-se de André Luiz perguntando a Lísias: Lísias, o que são as trevas? E o instrutor Lísias responde, para a surpresa de André Luiz, e quando fizemos a leitura, a nossa surpresa. Então, existem esferas muito diferentes, e as mais inferiores, obscuras, sofridas, com as consequências acumuladas dos nossos erros, das nossas viciações morais, tudo vive nas profundezas. Tudo está merecendo as luzes dos benfeitores, inspirados por Jesus, obviamente, e os seus prepostos, tanto quanto aqueles que estão na matéria, de crescerem cientificamente, emancipando-se no conhecimento do mundo espiritual, dos postulados espíritas, para se colocar tudo a favor dos benefícios que poderão decorrer dessa abordagem. Então, em primeiro lugar, reunião mediúnica para se cuidar do que se deixou para trás. Todos deixamos. Só que o que alguns deixaram remotamente de vidas mais ou menos antigas foi mais sério. E isso tudo ficou acumulado. Está mais do que na hora de também, como atitude de amor, nós irmos buscar vítimas, espíritos andrajosos, espíritos que viveram as guerras. Nós estamos aqui conversando de medicina e espiritismo. E nós temos uma guerra lamentável no Sudão, em Darfur. Nós temos o drama das gangues no Haiti. Nós temos a invasão da Ucrânia pelo Kremlin. E nós temos a tragédia com 33 mil desencarnações violentas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, nós temos 5.800 anos de história conhecida. Nunca tivemos 100 anos de paz. O que isso tudo vai resultar? Então, tudo é muito delicado. Outra questão, além da reunião de desobsessão, com grupos capacitados,
porque não adianta uma reunião mediúnica, mesmo séria, e com todos muito bem preparados e intencionados, sem a capacitação para se lidar com questões muito mais profundas e delicadas do que o usual. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a fluidoterapia espírita. É como Allan Kardec trouxe no Livro dos Médiuns, magnetismo de cura. Por que ele usou essa expressão? Porque ele era um magnetizador, conheceu o magnetismo de Mesmer e dos seus colegas franceses de magnetismo pós-Mesmer, desde os 19 anos. Ele era um exímio magnetizador. Não foi Allan Kardec que diz, olha, o magnetismo e o espiritismo são como uma ciência só. E ele tinha toda a razão. Em que sentido? Olha, conheçamos isto. É outro tema para nós conversarmos outro dia. Os 3 M's: magnetismo, mediunidade e medicina. Fica a ideia apenas. Então, a noção qual é? A noção é de que nós precisamos trabalhar a imposição de mãos, o passe. Termos em determinadas instituições espíritas salas apenas para o tratamento fluídico, magnético de pessoas com os mais variados problemas em medicina. Chama-se fluidoterapia. Há anos nós temos a fluidoterapia infantil. O que nos levou a isso? Hoje são pelo menos 10 países que nós reunimos todas as quintas-feiras, às 3 da tarde, às quintas-feiras, às 15 horas, no horário de Brasília. Todos estão convidados, se quiserem participar, conhecer, colaborar. Para as crianças dentro do espectro. Nós temos crianças com epilepsias, com TDAH, com síndrome de Down, nós temos outros diagnósticos, mas a maioria é de crianças com autismo. Por quê? Desobsessão primeiro, para haver um desanuviamento das questões, é uma libertação. E aí a fluidoterapia espírita vai ter condições de ter melhores efeitos, porque aquelas questões pendentes, agora devidamente trabalhadas nas reuniões mediúnicas, geram uma libertação. E aí o bom fluido. Lembra de Kardec? As moléculas sadias dos passistas e magnetizadores, nos modos de Mesmer, tudo isso vai ter um efeito melhor. A água fluidificada, e se vocês olharem na codificação, há uma mensagem de Mesmer Espírito, está na Revue Espírita. A ideia que ele traz qual é? Há vários magnetismos, sobretudo o humano e o espiritual, envolvendo encarnados e desencarnados. Mas ele diz, mas há um que é o mais importante de todos. É o magnetismo da oração. Que ele diz, uma alma pura e desinteressada pode movimentar a bem de qualquer paciente, ou mesmo alguém que nem tem um diagnóstico médico, mas está sofrendo. Então vejam que lindo, Mesmer, o pai desse magnetismo, que não é igual ao magnetismo dos ímãs, da aurora boreal, do trem de levitação magnética da China ou do Japão, das cerâmicas supercondutoras, que é um fenômeno magnético, do magnetismo mineral. Existe o magnetismo vegetal, animal, humano e espiritual. Isso é uma ciência. E nós poderíamos também conversar aprofundando um pouco mais essas coisas. Então, tudo isto é benéfico. A reunião mediúnica com grupos capacitados e a fluidoterapia são os 2 pilares. Mas, se nós acrescemos a fluidoterapia na água magnetizada, água fluidificada, você tem mais um recurso. Existem outros. De tal maneira que Allan Kardec, por exemplo, na viagem que ele fez a Bordeaux,
ele conhece a corrente magnética. Ele não conhecia, e era um exímio magnetizador com Dipotê e com vários outros colegas daquela época. Quando ele vai a Bordeaux, o primeiro centro espírita de Bordeaux recebem Kardec para uma palestra. E depois eles mostram para Allan Kardec a corrente magnética. E Allan Kardec fica surpreso. E qual é a frase de Kardec? E funciona. Está na Revue Spirit, que nós podemos desdobrar outro dia. Então, meus amigos, reparem como uma coisa vai levando a outras. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é um consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita é o retorno do Cristo, em condições de nos explicar melhor tudo aquilo que naquela época nós não seríamos capazes de compreender. Nós não podemos perder a ideia de que o mais relevante na doutrina espírita é o Cristo, é Jesus, é o estudo não só da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, mas de algumas obras que são como uma revivescência de Jesus. Porque ele é modelo e guia, ele é o criador de tudo isto, ele é o governador da terra. E como ele mesmo disse, está no Evangelho de João, quando ele falava aos cristãos novos, pessoas humildes e simples, e ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E logo em seguida ele diz aos mesmos que o escutavam: pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a meu Pai senão por mim. Então tudo isso se entrosa. Eu diria, as narrativas e prescrições de Jesus como médico divino é para a medicina de sempre até hoje. Nós é que nos distraímos e enveredamos por caminhos buscando mais questões científicas que são importantíssimas, mas sem esquecermos Jesus, o Messias prometido, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, de tal maneira que a medicina nova é uma medicina espírita. Quem era o espírito de verdade que esteve com Kardec, que disse: olha, meia hora por mês eu vou estar contigo? Era o espírito de verdade. Porque Allan Kardec pergunta: quem sois? E Jesus não podia dizer que era ele. Dificultaria algumas questões da difusão da doutrina espírita na Europa. E aí ele diz: para ti eu me chamo verdade. O espírito de verdade, que é o Cristo, esteve todo o tempo com Kardec, para que o trabalho do codificador tivesse o desenvolvimento que teve e fosse de verdade o Consolador prometido na sua plenitude. Muito bem, meus amigos. Nós temos a participação, Sérgio, da nossa companheira Elaine Santana, dizendo: falo de Salvador, Bahia, Brasil. Doutor Sérgio, quais sinais de autismo um bebê de 1 ano e meio pode apresentar? Elaine, boa tarde, noite ou dia. Né? Repare, com 1 ano e meio, em geral, a criança ainda não tem movimentos estereotipados. É algo que surge um pouquinho depois, logo depois, por volta dos 3 anos em diante. Por isso que, em geral, quando há dúvidas, os médicos, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, o próprio pediatra clínico, ele pode ter uma desconfiança,
mas ele não pode rotular ainda. Em média, os diagnósticos chegam com 3 anos. Com 1 ano e meio, em geral, a mãe repara a criança não olhando nos olhos da mãe e, portanto, não interagindo como as crianças neurotípicas interagem. Então, são pequenas nuances. A mais importante delas é como a ideia de um olhar um tanto perdido, solto, sem aquela atenção que o vínculo materno-infantil, na absoluta maioria, traz. Eventualmente, alguma outra questão. Lembrando com os amigos que existem os quadros de autismo puro, isolado. Mas uma criança com autismo, ela pode ter TDAH, 40%. É um agravante. São 2 transtornos numa criança só. A criança, o jovem, pode ter epilepsia, síndromes genéticas, gerando crises epiléticas com frequência. É um agravante. Eu queria lembrar que não existe remédio para o autismo. Se existe um, ele é espiritual espírita. Mas fármacos, comprimidos, gotas, nós não temos. E não teremos. Por quê? Porque na própria medicina e na própria psiquiatria, para outros diagnósticos, nós não temos elementos de cura. Se a pessoa tem depressão, nós receitamos até outras medidas melhores, os antidepressivos. Se tem ansiedade, os ansiolíticos. Então, se tem insônia, a melatonina ou algum remedinho para favorecer o sono à noite, porque todos precisam descansar. Mas não tem nenhuma perspectiva de um remédio anti-autismo. Por isso, tantas terapias a serem levadas a cabo para esse somatório, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ABA, mas o mais importante são 2 aspectos: o amor dos pais e, a nosso ver, para todos que puderem buscar, o atendimento pela abordagem espírita do binômio da medicina da alma. A reunião mediúnica com grupos capacitados. Porque se o grupo não tiver essa experiência, ele vai trabalhar mais superficialmente. E se existe um contexto que é para se trabalhar no aprofundamento, porque são questões complexas, antigas e somadas, são grupos que têm que ter toda uma familiaridade. Então, são essas as considerações. Existem outras, né? Mas creio que essas sementes possam ter sido capazes de suscitar outras dúvidas, outras reflexões, né? Então, eu até divido com vocês. Nós temos muito que aprender. Nós temos muito que nos habilitarmos a um aperfeiçoamento no amor fraterno para cuidarmos de todos os pacientes do mundo, mas, sobretudo, e muito para aqueles que estão dentro do nosso tema hoje, o espectro do autismo. Imensamente agradecido, Sérgio, por abordar esse tema tão relevante para as nossas vidas. Nós estamos chegando no término do nosso espaço alocado e com gratidão em nossos corações te agradecemos e todos que estão conosco também. E gostaríamos de pedir, se você puder fazer a prece de encerramento para nós. E nós outros vamos acompanhar o pensamento do Sérgio e também cooperar nesse sentido. Pode ser? Claro. Muito bem. Antes de tudo, eu já vou agradecendo a todos vocês também, sobretudo a nossa querida Evanise. E nós vamos, então, meus amigos, lembrando de todos esses aspectos que foram ventilados
por nós todos hoje, nós vamos agradecer a Deus, o Senhor da vida, o Senhor Criador e Pai dos universos. A nossa vida, a vida dos seus filhos hoje, humanos, na Terra, encarnados ou desencarnados. Nós vamos agradecendo a Jesus como governador, que nos incluiu como algumas das suas ovelhinhas, deste imenso rebanho em que ele é o mais sublime pastor, para, com seu cajado de luz, ir nos atraindo para o bem, para a verdade, para o progresso, para a plenitude. Nós vamos agradecendo a todos aqueles que nos conduziram ao âmbito da seara espírita cristã, que nos permitiram o conhecimento doutrinário, que tem sido para nós como o norte da bússola divina, capaz de nos inclinar ao exercício do bem, do amor e da caridade, através de inúmeros mecanismos e experiências, vivências fraternais de todos os dias, quando conscientes estamos quanto às verdadeiras razões de por que vivemos na Terra. Mas Jesus, lembrando de Léo Kanner, lembrando de Mesmer, que de uma maneira tão elegante, tão bonita, nos falou e nos ensinou deste magnetismo e nos ressaltou a importância da oração, que a nossa prece de hoje, ela seja dos nossos corações algo capaz de irradiarmos como uma família reunida agora na direção do mundo inteiro, buscando que todos como que se beneficiem dos seus efeitos, mas sobretudo, Jesus, das nossas crianças e jovens, com ou sem, até agora, o diagnóstico desse transtorno. Para seus pais, seus avós, seus familiares, suas bênçãos, Senhor, para todos os terapeutas de boa vontade, cada um na sua área, para que tenham os benefícios divinos para seguirem adiante, ajudando os nossos pacientezinhos, com tantas necessidades desse auxílio que se faz prevalente em nome do teu amor, Senhor. Aquele que desejamos possa existir na Terra, trazendo a pacificação, o progresso, a verdade a todos no nosso mundo terreno. O grande rebanho de todos os apriscos da nossa querida Terra, onde nela somos aprendizes do teu amor. Muito obrigado, amigos queridos, todos, e que assim seja. Nossa imensa gratidão, Sérgio, pelo seu tempo, por estar conosco, facilitando-nos as reflexões de hoje de tanta profundidade, tanto para nós encarnados quanto desencarnados, e gratidão a todos que estiveram conosco também nessa aprendizagem, ao mesmo tempo que estendemos o convite da continuidade da programação do nosso 17º mês espírita, com o tema central Saúde Integral. Amanhã vai iniciar, amanhã não, na quarta-feira, este evento único vai iniciar às 7h30, horário de Londres, com a presença da nossa companheira do Brasil, doutora Samira Jacob, que vai estar abordando o tema manias, compulsões, vícios, transtornos obsessivos e autocontrole. Então, sejam bem-vindos desde já
para este encontro de quarta-feira, às 7h30 da noite, horário de Londres. A você, Sérgio, gratidão. Esperamos ter outras oportunidades e nossos votos de muita paz. A você. Muito Até mais. obrigado, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.